por esas reflexiones profundas que nos plantean el problema de la desigualdad y los determinantes sociales en un contexto diferente al que usualmente sucede. Tenemos un pequeño problema que tenemos que resolver, y es que Paulo, que se acaba de incorporar al evento, tiene que retirarse dentro de poco, así que hemos decidido darle la palabra. Lo que estaba previsto era un debate con Jaime y con Roberto ahora, pero vamos a darle la palabra a Paulo y hacemos al final el debate global. A Paulo Bus no necesita presentación, es el director del Centro de Relaciones Internacionales de Fiocruz, de donde fue presidente y además director de la Escuela de Salud Pública y uno de nuestras figuras más importantes en la salud pública latinoamericana. Adelante, Paulo. Paulo nos va a hablar, muy importante, de los determinantes sociales en la agenda global. Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de hablar portuñol. Yo creo que lo que yo voy a perder en comunicación voy a ganar en comprensión, quizá, porque yo me planteaba cómo pueden los traductores traducir la complejidad de los pensamientos de Roberto, por ejemplo. Me parece muy difícil. Entonces yo prefiero perder. No estoy diciendo que los traductores no son buenos, pero es que con la velocidad y la complejidad del pensamiento de Roberto, bueno, yo me imagino... Gracias, doctor. Por mi parte, ¿no? No por parte de los traductores. Bueno, y segundo, quería pedir disculpas por el retraso. Es que hoy fue un día muy brutal, así, de cosas aconteciendo al mismo tiempo en la agenda de Fiocruz. Y también decirles cómo me encanta compartir esta mesa con Jaime, que está afuera, un compañero muy querido, con Roberto, que... ¿Está oyendo? Sí, claro. Con Roberto, que fuimos estudiantes juntos. Ele sempre muito mais brilhante que eu, por supuesto. Eu era um clínico e Roberto era um pensador. Pode imaginar-se que passou na maestria, não? E Oscar Feu, que é um grande amigo e com quem trabalhamos muito. Bueno, eu tenho duas opções para falar sobre esse tema que me regalou a organização do evento, que é determinantes sociais de la salud y desarrollo en la agenda global. Uno es creyendo en lo que dicen los documentos. Y otro es compartiendo con ustedes mi preocupación de que estamos hablando de retórica cuando hablamos del campo internacional y de las declaraciones internacionales. Retórica y casi como uma desculpa para tornar as coisas mais rápidas, mas não temos nenhum compromisso com o que se diz na agenda internacional. Então, vou começar situando o que está contido nos documentos internacionais e depois tentarei ter uma reflexão mais crítica e chamar a atenção para o crítico que são o conteúdo dos documentos, que são quase sempre muito bons. Não se pode acrescentar nada a esses documentos. E temos que ver um reconhecimento. Temos que reconhecer que os documentos são excelentes. Antes, e essa é a grande questão da agenda internacional. Então, vou inicialmente falar de alguns antecedentes da presença dos determinantes sociais na agenda internacional, devido à interpretação da análise do discurso, tanto das organizações internacionais como daqueles que fazem as organizações internacionais, que são os nossos governantes. Inclusive, nós mesmos, muitas vezes estamos metidos em preparar um documento na agenda internacional. Então, é impressionante. A Carta de 1948 é quase irretocável. Não se tem que mudar nada no discurso de Constituição da OMS,
que diz que a saúde é um direito humano e é um direito humano fundamental. O gozar do mais alto nível de saúde que se pode atingir é um direito fundamental a todo ser humano, sem distinção de raça, religião, credo político, condições econômicas. Teríamos algo a mudar nesse texto de 1948? Portanto, eu sou ruim. 48. 60 anos, mais 60 anos. Depois, como o princípio ou função da Constituição da OMS, nós temos que é a responsabilidade dos governos pela saúde dos seus povos e que essa responsabilidade tem que ser traduzida em medidas sanitárias e sociais adequadas. E, além disso, é a missão da OMS promover, em cooperação com outros organismos, melhoras na alimentação, saneamento, das condições econômicas, do trabalho, de outros fatores. Tem algo a acrescentar? Se tivermos na Constituição da OMS, na Carta Magna, quase tudo o que hoje a gente entende por enfrentar quais são os determinantes sociais. Talvez não se esteja falando aqui de determinantes globais da saúde ou determinantes extraordinários, transfronteiriços, quando começarmos aquilo que se identificou como a globalização, uma coisa que tem mais de 150 anos, essa ideia. Mas a globalização que propôs uma conexão do consenso de Washington, que combinava o FMI, o Banco Mundial e a OMC, e com a profunda influência das empresas transnacionais, que era diminuir o tamanho do Estado, ter um Estado mínimo, forças livres do mercado, e essas duas coisas resolveriam os problemas que o mundo tinha acumulado muitos anos depois da guerra, depois dos momentos bons, quando começa um retrocesso no crescimento econômico. Isso seria resolvido nos anos 90, com a diminuição do Estado, e que as forças do mercado livres fariam com a sua mão invisível a correção de todas as questões da desigualdade, da falta de capacidade de consumo das pessoas, da felicidade, etc. Então, o que faltaria nesse documento da OMS para discutir os determinantes sociais na nível internacional seria um pouco um diálogo com a questão da globalização. Porém, antes disso, todas as propostas e as receitas feitas pelo Banco Mundial, e especialmente pelo FMI, no consenso de Washington, se mostraram incapazes de resolver, por um lado, o problema do consumo, ou seja, por um lado, a questão da vida das pessoas, e, por outro lado, os desejos das companhias transnacionais e da economia internacional, que tampouco foi resolvido as suas margens de lucro e a sua penetração nos países que era interessante que elas penetrassem. Portanto, com isso, se vê, a partir dos anos 2000, não um renascimento da questão dos determinantes sociais, na minha opinião, não renasceu absolutamente, simplesmente se organiza a nível do nível internacional. Na OMS se cria a Comissão Mundial dos Determinantes Sociais. Aqui estamos falando do pensamento dominante. Porque, por exemplo, toda a questão da medicina social latino-americana,
onde temos aqui representantes excelentes que representam essa corrente, como Roberto, Jaime, o ministro Temporão, porém, na questão do pensamento, na ação dominante, quando identificamos a OMS como um dos atores importantes na governança da saúde global, que é um outro tema importante, se organiza nos anos 2000, sob liderança de Mark Marmot, a Comissão Mundial dos Determinantes Sociais. Depois de 2005 até 2008, quando trabalhou a comissão, houve uma remesón, que bueno, un remesón del tema de los uma sacudida dos determinantes sociais para discutir o tema de o que fazer com os determinantes globais da saúde, se reconhecemos que eles existem, e sim, existem, já vamos falar de quais são eles, na minha opinião, teremos que pensar na governança global. E aí, temos que trabalhar com 3 ou 4 definições. Uma é a governança global, a outra é a governança global e saúde. Uma terceira é a governança global para a saúde, quando importam os efeitos da governança global sobre a saúde. E uma quarta que seria a governança da saúde global. Não estou fazendo um jogo de palavras, são certas abordagens, formas de trabalhar diferentes entre si. Ao pensarmos em termos da governança global, sabemos que existem inúmeras condições externas às fronteiras nacionais que têm enorme importância sobre a economia política, sobre as práticas governamentais e os efeitos da economia sobre a saúde, que são, portanto, externas ao setor saúde, internacionais que vão influenciar as condições globais, sociais e de saúde, e também vão influenciar cada um dos países na sua situação social de saúde. E são, em minha opinião, 4 principais componentes. Uma são as atividades não regulamentadas das corporações globais. E aqui temos as corporações financeiras, as corporações industriais, as corporações comerciais, etc. Ou seja, quando identificamos a crise econômico-financeira de 2007, 2008, atualmente fica claro que é uma crise profunda do modelo do capitalismo, modelo de consumo, da produção e consumo, a qual tem, sem dúvida, influência sobre a questão econômica, a questão social e a questão da saúde no interior de cada país, incluindo no interior dos próprios países centrais do capitalismo global. Acaba de ser publicado um livro por pesquisadores da Stanford University sobre os efeitos não unicamente da crise econômica e financeira, sim, a da resposta dos governos com políticas de austeridade, por exemplo, os suicídios na população e a situação de saúde quando consideramos brancos, hispânicos e negros, isso representando não raça, porém camadas socioeconômicas. Esse livro está produzindo uma remessão em muitos pensamentos tradicionais da orientação dos governos e de muitos segmentos acadêmicos, países desenvolvidos e em desenvolvimento. Portanto, as atividades não regulamentadas de empresas globais é um importante determinante social
da saúde no nível global e no nível de cada país que queira considerar-se. E nós nos perguntamos se queremos mudar alguma coisa, considerando a saúde como o centro das preocupações da saúde humana, coletiva da população. Qual seria a correlação de forças para mudar as práticas econômicas, as práticas das empresas? Existe alguma possibilidade de mudar isso? Isso não é da OMS. É uma pergunta que temos que fazer às organizações das Nações Unidas, porque temos também um problema que as Nações Unidas eles incitam, recomendam, mas existe a soberania dos Estados em implementar as decisões que eles mesmos assinam. Portanto, é uma disjuntiva muito importante, ou seja, o que significam as declarações internacionais, os acordos e o que significa a implementação internamente nos países. Outra causa importante da inequidade social na saúde, que tem a ver com a governança global, é a volatilidade dos mercados globais. E a volatilidade desses mercados, especialmente dos mercados financeiros, mas também toda do mercado de remédios, de alimentos, da energia, etc. Ou seja, nós temos crises múltiplas que são faces diferentes da mesma crise que afetou o capitalismo global. E temos, então, expressões que podemos dizer que são os mercados totalmente voláteis, porque não são controlados por nenhuma força da governança global. E também não a capacidade dos poderes nacionais de exercerem qualquer controle sobre essa volatilidade que são causa e a origem das crises que estamos falando. A terceira área onde temos uma geração de inequidade na saúde e dependência é a desproteção dos civis no caso da violência institucionalizada. Isso é muito importante. E aqui nós temos toda uma questão das intervenções militares feitas pelas potências da OTAN, pelos Estados Unidos, em nome de uma estabilidade global mundial. Qual é o controle que as Nações Unidas têm sobre as bárbaras intervenções, sobre a situação do território da Palestina, do Afeganistão, sobre o Iraque, etc., que geram milhares de mortes que poderíamos chamar de violência institucionalizada. Essa é uma causa social muito importante, uma determinação de vida ou morte aos civis que não tem nada a ver com as intervenções militares que, se vocês verificarem nos últimos 20 anos, aconteceram. E, por outro lado, está comprovado que, por exemplo, que 22% dos gastos dos Estados Unidos é o que eles chamam de defesa. Eu prefiro chamar de ataque. Não são gastos em defesa, mas são gastos em ataque. E é uma maneira muito complicada de chamar de defesa, quando na verdade são de ataque. E quando comparamos, eu posso mandar para vocês, eu tenho um slide com um estudo mostrando os gastos anuais nas guerras, nessa violência institucionalizada, quando comparamos não com outros gastos no interior do país, dos Estados Unidos, porque de qualquer maneira é um problema de soberania e dos eleitores americano, mas quando comparamos com o dinheiro necessário para alcançar o objetivo do milênio, que é um compromisso internacional. Portanto, este é um importante componente da determinação social, a violência institucionalizada e a desproteção dos civis.
Outra situação, que seria a quarta, é a falta de proteção aos imigrantes. Não existe nenhuma lei, nenhuma prática, nenhum comprometimento internacional com a falta de proteção dos milhões de imigrantes que hoje, com a globalização, nós temos a América do Sul, bolivianos do Brasil, no Brasil, brasileiros, de haitianos, ou seja, que nós temos também nos países europeus, africanos, Estados Unidos, em todo lugar, América Central, existe uma falta de proteção para os imigrantes que são dependentes da governança global, internacional, de acordos a serem observados por países que assinam acordos internacionais. Isso eu gostaria de chamar a atenção, que seria uma quarta dimensão. E, finalmente, a quinta, que seria dependente, um fator muito importante que é social, porque eu não vejo mais os determinantes ambientais como fenômenos excluídos do social. Eu não conheço, além da floresta amazônica, o coração de alguma outra floresta que tenha, hoje em dia, que tenham ambientes naturais. Todos os ambientes são construídos pelo ser humano, ou seja, são sociais e políticos, obviamente. Portanto, essa provisão de bens públicos, a determinação, a questão ambiental, como o clima, como a perda da biodiversidade e como outros fenômenos ambientais são, na verdade, sociais e políticos. E a eles poderíamos grosseiramente chamar para localizá-los no tema da governança global, na necessidade de mudança da governança global, como provisão de bens públicos globais, com todos os problemas que temos nessa conceituação de bens públicos globais. E eu recomendo que, há uns meses atrás, saiu em português, mas aqui tem poucas pessoas brasileiras, a tradução de um livro muito importante que está sendo traduzido sobre bens públicos globais. Então, este assunto ambiental, que é um assunto social, porque nós não temos mais ambientes naturais, está envolvido profundamente na importância de mudar questões da governança global para poder, ao fazer a mudança dos determinantes globais, ter uma ação sobre o tema da qualidade de vida e saúde em todos os países do mundo, considerando também as populações mundiais. Agora eu vou encerrar chamando a todos a atenção para o processo que começou nos anos 90 no interior das Nações Unidas, com os múltiplos conferências setoriais dos direitos humanos, da mulher, a conferência sobre a cúpula social de Copenhague, tantas múltiplas conferências que já eram, no final, em 2000, a cúpula do milênio e a declaração do milênio. Depois de 15 anos, os países que estavam melhor melhoraram um pouquinho mais e os que estavam pior não melhoraram tanto quanto melhoraram os países que estavam um pouquinho melhor. Portanto, com essa com ODM, nós tivemos um aumento da desigualdade, infelizmente, em termos globais mundiais. Agora se discute a agenda de desenvolvimento depois de 2015. Isso começa basicamente com a Rio+20, ou seja, a Conferência das Nações Unidas,
que foi efetuada no Rio de Janeiro em julho do ano passado. Quando olhamos o futuro que nós queremos, que é o documento resultante dessa conferência, é impressionante. Contém quase tudo do melhor. Claro que podemos analisar o idioma da diplomacia, que coloca uma coisa, depois se contradiz no texto seguinte, e no mesmo texto uma palavra quer dizer uma coisa que é interpretada de várias maneiras. Isso é a especialidade dos diplomatas, ou seja, colocar coisas ambíguas, mesmo assim, podemos lê-lo muito bem. Esse documento da Rio+20, e então temos quase tudo. Diz que, por exemplo, que a saúde... Eu tenho que me localizar aqui. Que a saúde é uma condição prévia, é um resultado e indicador das 3 dimensões de desenvolvimento sustentável, ou seja, econômica, social e ambiental. Precisamos da saúde para que o desenvolvimento ocorra. Saúde tem que ser o resultado do desenvolvimento e também indicador do desenvolvimento. Alguém seria contra uma formulação desse tipo? E depois, medidas sobre determinantes sociais e ambientais da saúde são importantes para criar sociedades inclusivas, equitativas, economicamente produtivas e saudáveis. Alguém é contra isso? É importante a participação de todos os agentes pertinentes para empreender uma ação multissetorial coordenada para atender às necessidades de saúde da população mundial. Ou seja, quando examinamos esse documento Rio+20, que é o documento orientador das Nações Unidas e aos países e a todas as agências das Nações Unidas, e também um chamado para a sociedade civil que pode ter todas as críticas, é isso que se espera, mas existe um chamado para um documento que pode ser orientador da sociedade civil, dos governos, dos setores intragovernos e extrasetoriais à saúde, extranacionais globais. Ou seja, o futuro que queremos tem uma série de consultas nacionais e internacionais, uma ação de uma task team das Nações Unidas e uma grande discussão entre governos em Nova York. Esse é o processo que vem. São 4 eixos que vão, digamos, converger para 2013, esse ano, setembro, e Nações Unidas em Nova York. E então vai ser emitido um documento que vai orientar as discussões de 2014 até setembro de 2015, quando vamos ter os objetivos do desenvolvimento sustentável. E não existe dúvida que vamos ter pelo menos um objetivo da saúde. Existe uma luta. Que o objetivo da saúde poderia ser a maximização da saúde em todos os estágios da vida ou a cobertura universal da saúde. Não sistemas universais, cobertura universal. Ou seja, uma luta nesse cenário das Nações Unidas sobre qual será o objetivo de desenvolvimento sustentável o objetivo de saúde. Da saúde. Estamos enfrentando uma defesa, por um lado, de um objetivo que tem tudo a ver com a tradição de 48 da Carta, que diz que todos têm direito ao máximo na saúde em todos os momentos da vida. Obviamente, já estamos de acordo com esse objetivo de desenvolvimento sustentável, maximização da saúde em todos os estados da vida. E, por outro lado, nós temos a nossa, ou das outras organizações mundiais da saúde, que defendem apenas uma contribuição setorial restrita de contribuição, cobertura universal, mas com um conceito muito questionável, que é o conceito de evitar o gasto catastrófico, ou seja, garantir com seguro saúde, ou seja lá o que for,
o assunto do tratamento das doenças, garantindo o comércio internacional, e não é outra coisa que está sendo feita, pelo menos no meu país, no Brasil, onde estão abertos os negócios para que venham os laboratórios internacionais, que venham os laboratórios diagnósticos e os planos de saúde internacional, inclusive com o suporte da nossa presidente, que tomou a decisão que agora, muito bem, o Sistema Único da Saúde, sei lá, mas que temos que abrir os negócios também para os planos de saúde da nova e emergente classe média, etc. Ou seja, nós temos uma coisa brutal. A Organização Mundial da Saúde defende um objetivo exclusivamente setorial e defende que isso se conceda para os doentes e que não venha como direito da saúde, mas sim como parte dos negócios internacionais nas chamadas à saúde. Então, isto temos que ficar atentos, prestar atenção nesse tema. Eu acho que nós temos que discutir isso muito. Qual será a visão de vocês e nós que militamos no campo dos determinantes sociais ou determinação social e nossa preocupação com a agenda de desenvolvimento, saúde, depois de 2015, para que possamos levar essa discussão com membros do governo aos nossos governos, porque a posição da Unasul, a posição de cada um dos nossos países vai ser importante na conferência, na Assembleia Mundial da Saúde, onde essa discussão vai ser feita e vai ser importante a discutir a agenda de desenvolvimento depois de 2015 no nível da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. E para muito orgulho e felicidade nossa, esta quarta-feira estaremos discutindo em Brasília uma reunião do Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores e do Meio Ambiente, qual será a posição do Brasil quando perguntarmos sobre a saúde na agenda pós-2015. Porque nós, por parte de um grupo de trabalho da fundação onde eu estou envolvido, estamos pressionando o governo que tem que definir sua posição na Assembleia de maio e também sua posição para setembro. Obviamente que a eleição do novo diretor da OMC está um pouquinho obstruindo a discussão um pouquinho mais ampla que quer ser feita, porque o Brasil tem interesses, e faz muito bem, porque Roberto Azevedo será extraordinário diretor da OMC. Não queremos comprometer a sua eleição. Contamos com o suporte da Unasul para, não sei, não é para derrubar, nada disso. Ele é o candidato mexicano, mas estamos aí num confronto entre a NAFTA e a Unasul. Eu me sinto livre, eu não tenho nada, nenhum compromisso, de dizer nada além do que eu penso nessa discussão. E, finalmente, a pergunta crítica, no meu entender, é se nós temos uma correlação de forças capazes de fazer as mudanças na governança global. E se não a temos, o que fazer? E terceiro, qual a contribuição que hoje faz, ou que podem fazer hoje, as forças progressistas em termos conceituais, em termos de ação política, para mudar essas coisas? Porque se nós temos governos, inclusive governo progressista, que não fazem nada, vamos combinar? Vamos fazer um acordo aqui que também não... São poucos os formuladores acadêmicos, são muito criativos em propor alguma coisa diferente do que é o pensamento mais comum, o de sempre, corriqueiro, mais do mesmo. Então, esses são desafios que nós todos temos, como agentes políticos, como formuladores políticos, como críticos e analistas da situação nacional e da internacional e da determinação social. Muito obrigado.